Fala, nação armamentista. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Mendonça e mais uma vez pedindo desculpa aos amigos do tiro para me permitirem que eu faça um vídeo dentro do carro, sem edição, sem cortes. Então vocês vão ver aqui eu gaguejar muitas vezes, vocês vão ver eu, enfim, esbravejar talvez, mas eu acho que vocês compreendem muito bem o que é o cenário que nós estamos passando. E por que eu tô fazendo esse vídeo no carro? Galera, eu tô cheio, mas cheio de conteúdo para editar e postar no canal. Vários comparativos, comparativo de carabina, cara, várias coisas, técnicas de tiro, enfim, tem um monte de coisa que tá por vir. Mas infelizmente o dia que eu ia tirar para editar era hoje, mas a minha mãe tá doentinha, com sintomas graves da dengue, e eu tô indo lá visitá-la. Tá, vou fazer companhia para ela agora no hospital. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar abrindo coisas da vida pessoal, mas eu tenho que dar alguma satisfação aqui para vocês, principalmente para o grupo de apoiadores do canal. A propósito, se você não é apoiador do canal ainda, considere ser, porque tem um botãozinho aqui embaixo e toda ajuda financeira que vocês me dão são 100% revertidas para a criação de conteúdo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Bem, eu me senti na obrigação de falar sobre algumas verdades aqui que são inconvenientes às vezes, tá? E eu preciso trocar algumas ideias com vocês. É claro que a forma como vocês têm de interagir comigo de volta é deixando aí nos comentários. E lembrando que este é um vídeo de opinião apenas, então a minha opinião, por certo, vai estar errada na visão de muitos, e fiquem à vontade em discordar de mim aí na seção de comentários. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a bola no chão e discutir amplamente o direito de acesso a armas. Atualmente, eu tenho visto que nós usamos uma estratégia mas bem errada, que é a estratégia de pelo menos salvo 9mm. Se não salvou o 9mm, pelo menos salva o esporte. Se não vai salvar o esporte, salva pelo menos o direito de possuir. Se não salvar o direito de possuir, pelo menos não me escravize. Esses são os próximos passos que nós vamos ter a partir daí. E aí, qual que é o BO disso? O BO disso é que nós não fizemos nenhum tipo de progresso na nossa pauta. Nós não fizemos nenhum tipo de progresso na nossa pauta. Pelo contrário, desde a eleição do Lula para cá, e eu estou dizendo desde a eleição, porque o decreto 11.366 ficou pronto, com certeza, vários dias antes do Lula ser eleito. Então, tanto é que foi o primeiro ato do executivo, foi o 11.366. E aí eu faço a pergunta para vocês: como que nós vamos resolver essa questão? Bem, eu estou entendendo que nós precisamos trabalhar de outra forma. Inclusive, a forma pode soar como um pouco mais radical. Existem duas coisas que nós podemos fazer. E aí, gente, no âmbito político, para quem não sabe, política é a arte do possível, tá? O impossível fica para os mágicos ou ilusionistas. Nós aqui temos que tratar a arte do possível. E principalmente o que você, cidadão comum, pode fazer. Porque às vezes a gente está entregando isso na mão de várias pessoas, né? Os bastidores, não sei o que, aquela conversa de sempre. Cara, mas o que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer é trabalhar internamente, dentro do seu núcleo familiar, o conceito que armas de fogo fazem muito melhor para a sociedade, né? É muito mais beneficiário para a sociedade do que maléfico, ou mais benéfico do que maléfico, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. No seu núcleo familiar, se você convencer uma pessoa sobre a tese, cara, e essa pessoa convencer outra, e assim vai indo, eu te digo que nós estamos num caminho muito, mas muito profícuo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: eu sou atirador com CR, com certificado de registro, tenho armas e estou registrado junto ao Exército. E o que mais eu posso fazer? Você pode treinar, você pode aparecer no seu clube, você pode não só treinar,
como você pode ir para lá, e eu acho que vocês todos vão concordar comigo, a resenha às vezes é melhor do que o tiro. Eu sinto falta demais disso, tá? De resenhar. Eu acho que parte do motivo de eu ter um canal no YouTube é isso, para eu ter amigos do tiro, que eu tenho aqui do outro lado com vocês. Então a outra coisa é resenhar com os amigos e ir participar nos clubes. Não é hora de recuar, esse é o ponto. Agora é hora de avançar. E por último, mas não menos importante, vocês podem fazer muito barulho em redes sociais. Não contem apenas com o meu canal para ajudar vocês a chegar lá. Porque eu sou um canal pequeno, eu tenho pouca representatividade, por enquanto. E vocês têm muito mais representatividade do que eu. E por quê? Hoje o canal, enquanto eu gravo esse vídeo, nós temos aproximadamente 26 mil pessoas que são inscritas no canal. 26 mil inscritos. Gente, olha, se a câmera balançar é porque eu estou dirigindo, então eu peço desculpa mais uma vez pelo improviso. Tá? Vamos colocar que das 26 mil pessoas, 4 mil pessoas assistem esse vídeo. E das 4 mil pessoas, 1.000 pessoas resolvem fazer alguma coisa a respeito. Nós precisamos lutar sem ressalvas pelo direito de civis terem acessos irrestritos a armas. Essa história de levo 9, mas salvo o esporte, já acabou. Não funciona. Não funciona. Isso é negociação de bastidores no governo. A população tem que agir de maneira diferente. Nós temos que pedir tudo e mais um pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a minha visão é, se o Estado tem acesso a determinado equipamento, o cidadão comum tem que ter o direito a acesso a equipamento igual ou superior. Um bom exemplo disso é, se você vai usar, por exemplo, o SUS, você tem determinados protocolos de tratamento. Em contrapartida, se você vai na rede privada, você pode ter acesso a outros protocolos até mais avançados de tratamento do que no SUS. Você concorda? Por que no âmbito de armas a coisa tem que ser diferente? Mas porque armas causam mal na sociedade. Cara, independente disso, o nome de causar mal é crime. E crime tem que ser combatido. E o criminoso tem que ser extirpado da sociedade na forma da lei. Ponto final. O fato de termos e possuirmos armas e desejarmos estarmos com elas presentes aonde a gente estiver, não deve ser impeditivo de crimes. É esse o argumento. E o que nós temos que responder de volta? O fato de alguém usar um equipamento para o mal não quer dizer que toda a população está apta ou disposta a utilizar ou ter a mesma prática. Basicamente é isso. E a pergunta que eu me faço é o seguinte: por que Forças Armadas, polícias e magistrados têm acesso a equipamentos? Essa é a pergunta. Por quê? E eu não? O que é que torna um magistrado melhor do que o cidadão comum, que a propósito é o cara que paga o salário do magistrado? O que é que um policial ele fica melhor do que o cidadão comum, mais uma vez o cara que banca o salário dele, o que banca essa trozoba toda, desculpa a expressão, mas é isso, banca essa bagunça toda? Quem banca é o cidadão comum. Por que eu, cidadão, ou você, cidadão aí do outro lado, tem que ter acesso a menos equipamentos do que as forças policiais? Isso não está certo, isso não é igualitário, isso não é justo. Mas você está tendo um discurso bastante radical. Bem, eu postei outro dia num shorts ou alguma coisa do tipo, falando sobre um cara que é o Marcelo D2. Acompanhe o raciocínio sem colocar suas paixões em cima, que vocês vão entender a lógica. Mais ou menos 20 anos atrás, o Marcelo D2 lançou uma música chamada Legalize Já, que era uma música que fazia apologia ao uso de substâncias entorpecentes sem que isso fosse criminalizado. Independente da sua opinião sobre o tema ou não, ele criou uma cultura de legalização da maconha no Brasil. Essa cultura rendeu frutos. Se o fruto é bom ou se o fruto é podre, gente, depende da opinião, beleza?
Mas o que o Marcelo fez 20 anos atrás foi criar uma cultura que hoje torna-se razoável para a maioria da população pensar sobre o tema da maconha. E é isso que nós precisamos começar a fazer. Este negócio de que cada vez que o governo avança em cima de nós e nós damos um passinho para trás, nós estamos permitindo que o governo sempre faça progresso e nos tome cada vez mais direitos e liberdades. Esse é um grande ponto que a gente precisa. Portanto, toda vez que o governo disser nós vamos criar classificação de calibres, a gente tem que falar, ok, desde que todo cidadão tenha exatamente acesso às mesmas coisas que o governo tem. O governo é pago por nós. Imagina, vocês são donos de um grande aparelho que é chamado de Estado. Nós pagamos para o Estado uma baba das nossas receitas mensais, anuais e até os lucros que obtivemos em forma de impostos, que o governo vá prestar determinados serviços para nós, beleza? Não é assim? Não é assim? Vocês têm um bando de funcionários, um número absurdo de funcionários, né? Que são os funcionários públicos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que vocês que são donos da porra toda, sim, os brasileiros são donos dessa porra toda, têm que ter menos acesso a equipamentos de defesa do que as equipes que este mesmo cidadão contrata para fazer a segurança dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Vai soar radical, assim como o Marcelo D2, 20 anos atrás, soou radical também. Então fica a dica, nós vamos mudar neste canal por completo a definição de o que é direito de civil de acesso a armas, e para mim o direito de civil de acesso a armas, ele deve ser igual ao que o governo tem, se não superior, assim como em todas as outras áreas. Quando a gente fala de saúde, a iniciativa privada tem mais recursos do que o SUS. Quando a gente fala de infraestrutura, as estradas privadas têm muito mais recursos do que as estradas federais. Inclusive, se vocês estão vendo essa câmera balançar aqui, é por causa disso. Eu estou numa estrada federal que é simplesmente um lixo de estrada. Se eu tivesse numa estrada privada, com certeza essa câmera não balançaria o tanto que tem que balançar. E é sobre a mesma prerrogativa que, se o Estado tem que ter acesso a armas de fogo para defender o cidadão também tem que ter o mesmo direito, nos mesmos termos. E isso, senhor, nós estamos falando de discutir a constitucionalidade do artigo 5º, que fala que todos nós somos iguais perante a lei, mas parece que uns são mais iguais do que os outros. E eu não topo mais ficar segurando isso. Esse negócio de, tudo bem, leva o 9mm, mas salva o esporte. Leva o esporte, mas salva minhas armas. Leva as armas, mas salva minha propriedade privada. Leva a minha propriedade privada, mas não me transforma em escravo. Não vai colar comigo mais. Ou a gente pede tudo, ou a gente perde tudo. Esse é o recado. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu peço desculpas pelo vídeo improvisado. Eu odeio fazer vídeo no carro, mas infelizmente a mensagem precisa ser transmitida, a forma é um mero detalhe. Agradeço demais pela sua audiência e eu espero que você, assim como eu um dia decidi, se transforme num agente da mudança. Sejamos unidos, sempre briguemos nos bastidores e nos elogiemos em público. Um grande abraço, um bom final de semana para você e a gente se vê no próximo.